Ator, diretor, tradutor e foi até mestre de cerimônias. Idealizador do Teatro Jovem, ele nasceu em Ribeirão Preto. Cantar faz parte das suas predileções. É pianista, colecionador de trilhas sonoras, apreciador da boa gastronomia. Está entre o seleto grupo dos mais competentes diretores de musicais. Com Tadeu Aguiar, eu converso com muita alegria no perfil de hoje. Obrigado, Tadeu, pela sua presença obrigado no você, perfil. Rogério, pelo convite. Imagina, um prazerzão. A gente está namorando tanto tempo para vir aqui, Não é? né? Dessa vez deu certo. E como eu já disse para você, eu realmente acho isso, você é tão bom diretor quanto ator. Quem veio primeiro, o ator ou o diretor? Na verdade, assim, eu venho de Ribeirão Preto, estudava num colégio, e dentro desse colégio eu dirigia alguns espetáculos. Isso foi aí que começou toda a minha historinha de teatro. Eu sempre quis estar dentro do teatro. Então eu dirigia peças na escola, produzia espetáculos com os meus amigos de classe. Então eu sempre tive essa coisa meio de líder e também de ator. Então eu sempre quis dirigir, sempre quis atuar, mas nunca tive coragem. No Teatro Jovem, quando eu comecei a dirigir há 20 anos, aí eu comecei a me exercitar para um dia tomar coragem e produzir e dirigir esses musicais que eu tenho feito. Você nasceu em Ribeirão Preto, como você colocou. Sua família tem alguém ligado a teatro? A sua infância foi assim lúdica? Você tinha teatro envolvido ou foi espontâneo? Não, na verdade minha mãe tinha sido atriz amadora em Cravinhos, que é uma cidade pertinho de Ribeirão Preto. Então o passo foi que ela não me estimulou, mas também não me proibiu. E achava até engraçado, quando eu ia para o teatro fazer as peças, ela tinha um certo orgulho de eu estar fazendo aquilo ali, de me ver no palco. E que naquela época era uma vantagem, né? Porque a maioria dos difícil, pais queriam que os filhos tivessem uma formação mais regular, digamos assim. Eu era né? péssimo aluno nesse sentido. Eu não gostava de matemática, eu não gostava de física, mas eu não era péssimo, eu não gostava, mas era o melhor. Porque o que eu menos gostava é que eu estudava mais. Entendi. Então, que eu também não queria que meus pais falassem assim, não, foi mal na escola, enfim, você agora não vai mais fazer teatro. Mas você começou a fazer teatro depois da escola, você foi para a Escola de Arte Dramática de São Paulo, quando você foi para lá. Mas antes disso, você chegou a fazer teatro? Profissionalmente, estudou? Não, só começou só lá? na escola, fazia teatro amador, né? Tinha um grupo chamado Grupo Ideia de Teatro, que a gente produzia espetáculos infantis, Maria Clara Machado, enfim, autores de teatro infantil. E aí depois, quando eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular para a Universidade de São Paulo, para a Escola de Arte Dramática. Passou? Aí, passei, e aí fui para São Paulo. Não terminei a escola. Por quê? Porque logo em seguida, assim, 2 anos depois, eu passei num teste para um musical chamado Aí Vem o Dilúvio. Que foi seu primeiro espetáculo profissional. Exatamente. Passei para o coro desse espetáculo, um espetáculo muito grande na época. Tinha, sei lá, 30 atores. Esse que tinha Cleide Diáconis? Não, esse tinha Silvia Massari. Silvia Massari, querida. Silvia, beijo. Que é de Ribeirão Preto também. Né? E a gente não se conheceu em Ribeirão Preto porque nós patinamos no mesmo show de patinação. Você foi patinador também? E aí, quando a Silvia saiu, ela era de um determinado grupo, um pouquinho mais velho do que eu, só um pouquinho, para ela não ficar brava. E aí, quando ela saiu, quando eu entrei na patinação, ela já não estava, ela já estava em São Paulo, fazendo teatro, fazendo novela. Mas a coincidência foi que eu fui para São Paulo para fazer essa peça como corista nesse projeto. Logo depois, os atores principais da peça tiveram um problema com a produção, eles saíram e eles escolheram dentro do elenco os protagonistas do espetáculo. E eu passei. E aí, em 2 meses depois de coro, passei a fazer um dos protagonistas da peça, que tinha a Silvia Massari também no elenco, e eu me casava com a Silvia Massari na peça. E por coincidência, 30 anos depois, eu fiz uma peça com ela aqui que eu produzi, chamada Baby, e eu era casado com ela nessa peça, no Baby, e na peça do Baby a gente comemorava 30 anos de casados. Olha! O casal, os personagens comemoravam. Fazia exatamente 30 anos que eu tinha me casado com ela na primeira peça. Nossa, há 30 anos então atrás. É um casamento que pra valer. É uma grande amiga. Minha mãe não é minha amiga, é minha irmã. Nossa, né? A gente e se a fala Silvia também. todos os dias, 4 vezes por dia. É outro talento. Ela Nossa, é incrível, né? incrível. Aquela canta, dança, ela sabe tudo, né? Sabe tudo de também. musical, ela é a nossa mestra. Mas você também é um cara que de musical você sabe tudo, né? Você foi caminhando para esse lado mesmo, né? Você é pianista, é isso? Sou pianista. Profissional? Já toquei em espetáculos e tudo, mas agora não toco mais. Agora é só... Você estudou piano durante a sua formação, digamos assim? Eu tive uma formação de 12 anos de piano, 9 anos, mais 3 anos depois de pós-conservatório.
né? Mas isso porque você algum dia pensou em estudar, em ser pianista ou só porque você realmente gostava de música? Eu gostava de música, eu queria tocar para mim mesmo, sei lá, mas um dia acabei até trabalhando como pianista mesmo, ganhei dinheiro com isso. É? É. Em alguns musicais eu toquei, eu fiz muito tempo espetáculos com Abelardo Figueiredo, que era um grande diretor de musicais, de shows, né, um homem da noite. Em alguns espetáculos dele eu também toquei. Você é o cara dos 7 instrumentos. Toca, traduz, dirige, atua, faz de Quando tudo. Quando você não é bom em tudo, você tem que fazer um monte de coisa para as pessoas acharem que você é bom. Então você tá... Todo mundo acha que você é bom em quase tudo isso que você faz. Eu só não sabia que você também patinava. Essa é a novidade. Você patinou profissionalmente também? Patinei, profissionalmente não, porque o grupo era amador. Mas tá. era um show chamado Palestra Patin Show, que era do Palestra Itália de Ribeirão Preto. Sim. Tipo Periquitos em Revista que tem em São Paulo. E aí era um show e durante 13 anos eu patinei. Toda a minha infância e adolescência eu participei desse festival, desse show de patinação. E tudo isso, de certa forma, tocar piano, gostar de música, tudo isso agrega ao teatro, né? Veio agregar na sua formação mais tarde, não veio? Veio muito. E eu tive uma pessoa muito importante nessa minha formação, que foi minha professora de patinação. E era uma mulher que tinha um conhecimento de musicais muito grande. Então, eu fui apresentado aos grandes musicais através da dona Lígia Requena e do marido dela, o seu Requena, que eles que me indicavam as canções, as músicas, os musicais para assistir. Eu tive uma adolescência, uma juventude muito diferente dos meus amigos, por exemplo. Muita gente conhece música, conhece rock and roll pra caramba, eu não conheço nada dessas coisas. Porque o meu mundo, a minha música ia por um outro caminho. Infelizmente eu não conhecia a outra, porque eu adoro conhecer tudo. Mas hoje em dia até tento resgatar um pouquinho da música da minha adolescência, de uma parte que eu não usei como referência. Você gosta muito de trilha sonora, né? Adoro. Você coleciona, inclusive, né? Tem tudo que você pensar eu tenho. Tenho mais de 3.000 CDs em casa. Nossa! Eu vejo muitos espetáculos fora, evidentemente, que inspiram coisas que eu possa fazer aqui, né? Então, vejo muito teatro de prosa também, não só musicais. Então, adoro o teatro. Né? O musical é realmente o que mais te pega no teatro? É o que você mais gosta de produzir, de fazer? Eu gosto muito de produzir, dirigir musical, acho muito bacana, porque aí no musical você trabalha com músico, você trabalha com coreógrafo, você trabalha com os artistas que cantam e dançam, mas eu também adoro teatro de prosa. Eu fiz, assim, 60% das peças que eu fiz na vida, 70%, foram teatro de prosa, né? 30% estão os musicais. Mas eu adoro tudo. Você adora teatro, adoro né? teatro, O negócio é teatro, não importa se musical ou não, né? Ontem eu estive no Teatro Glaucio Gil, que é onde nós vamos estrear, vamos fazer uma temporada de uma peça minha. Qual é? O Quatro Faces do Amor. A gente começa no Teatro Net e depois se muda para o Glaucio Gil. E aí eu vi aquele teatro tem alma de teatro. É um teatro pequenininho, mas a gente o espírito do teatro está naquele lugar ali. Eu saí ali, então com vontade de ficar fazendo milhões de peças ali dentro. E é muito bom poder viver daquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu acho que isso é uma realização incrível, né? Eu aí, adoro, na hora que você passa pelos momentos difíceis, que você são encontra... muitos. É verdade, você encontra suporte. Eu queria voltar um pouquinho lá na Escola de Arte Dramática. Aí você foi para São Paulo, entrou na escola, não chegou a se formar, mas você estudou um bom tempo. Estudei. Faz muita diferença estudar teatro quando você vai para a prática? Muita. Na verdade, toda a técnica vem na escola, né? Porque hoje em dia os atores, eles são muito pouco preparados, a garotada, eles querem, na verdade, claro, com algumas exceções, eles querem estar na televisão, eles querem ser personalidades famosas, né? Enfim. Então falta um conhecimento muito grande, né? de técnica vocal, um conhecimento corporal, como você domina o seu corpo, isso tudo a escola te dá. Né? Claro que existem atores hoje em dia, atores jovens, que buscam essas aulas paralelamente aos seus trabalhos na televisão, no teatro, e vão fazer aula de canto, vão fazer aula de dança, vão fazer aula de interpretação, e eu acho isso muito importante. Até porque para o campo do musical é fundamental. Né? Porque não adianta a pessoa só cantar bem. Né? É verdade. Né? A pessoa que canta bem, ela pode ter só uma linda voz, mas ela não sabe se expressar, não sabe dizer aquela letra. Porque o musical, a pessoa precisa dizer uma letra, as pessoas entender, a plateia precisa entender que aquela letra faz parte da história. Então ela tem que... Aquelas palavras, elas têm que ter imagens. As pessoas têm que ouvir uma palavra e saber que imagem aquilo está criando na cabeça do espectador. E isso só um bom ator consegue fazer. No Tudo Nada, por exemplo, a gente não tinha extraordinários cantores, mas nós tínhamos extraordinários atores. É verdade. Então, que cantavam bacana, só que não eram cantores
que tinha uma técnica belting, não sei o quê, que hoje em dia se usa muito nos musicais. Eu prefiro trabalhar muito mais com os atores do que com os cantores de musicais. E o cara sendo o melhor ator, ele dá conta do restante? Dá, porque aí precisa contar a história, aí a música envolve, aí ele canta afinado, evidentemente, não vai desafinar, mas precisa ter uma voz enorme, né? Claro que a gente tem, assim, exceções, por exemplo, a Silvia Massari, uma ótima atriz, uma cantora extraordinária. Mas no Tudo ou Nada foi um sucesso louco dos musicais e não tínhamos aí extraordinários cantores, mas sim grandes atores. É verdade. Você tinha o André Dias, tinha muita gente. André, o Mohamed, né? Mohamed Rafouche. Isso, Patrícia França. Era muito bom. O elenco elenco era excelente e a peça era muito boa, divertida, né? Voltando à história também do que você estava falando, que a juventude às vezes deixa falhar aqui ou ali, existe também uma questão de que eu acho que a escola mostra o ofício como ele é, inclusive com o comprometimento que um ator precisa ter, que é além do glamour. Tem atores que se empenham muito e acham que estar no teatro é o grande trampolim para uma carreira definitiva. E é verdade, né? Se você fica dependendo só de um trabalho na televisão, por exemplo. Hoje tudo é muito rápido, as pessoas são descartadas com muita facilidade. Então, se você não tem uma base firme, que é o teatro, que vai te manter a vida inteira como artista, você desaparece. E o teatro realmente dá subsídios para as outras linguagens, não dá? Claro, porque você sabendo, você dominando o seu ofício, você domina o seu ofício em qualquer área. Você vai no cinema, você transita por qualquer lugar. Você vai ao cinema, você vai à televisão, você vai... Enfim, o teatro é a base do ator, né? Há quem diga que não. E a leitura, né? Se você também não lê, se o ator também não lê, ele também tem... O mundo dele é muito pequeno em termos de criação de personagem, porque ele não tem onde buscar. A leitura te alimenta incrivelmente como artista, né? Como ser humano, né? Se nosso povo lesse mais, hoje nós não teríamos... Mais escolas, mais leitura, menos presídios. Exatamente. É uma equação que eu acho que funcionaria muito bem, né? Exatamente. Que aqui a gente ainda não encontrou a fórmula. Intelecto, intuição e técnica caminham juntos? Tudo junto. O seu começa primeiro onde? O meu começa primeiro na intuição. Eu leio a peça, eu já sei mais ou menos como é que aquele personagem é. Ou se eu não sei como o personagem é, eu nem aceito fazer, porque senão eu não vou conseguir fazer. É? Porque não adianta o meu intelecto, ele não vai conseguir me indicar aquilo. Eu tenho que sentir aquela história primeiro. Eu sinto aquilo, assim, aí eu uso a minha razão. Aí eu começo a ler, aí eu começo, tecnicamente, como é que eu vou fazer, onde é que tem que começar a frase de uma maneira, que energia eu tenho que colocar nela para chegar nesse determinado ponto. Se eu começar a falar muito alto aqui, eu vou chegar gritando, não vou dar... Aí entra a técnica. Mas primeiro eu tenho que entender, aquilo tem que entrar em mim de uma maneira visceral, né? Eu tenho que acreditar naquilo, assim, caramba, é isso que eu quero fazer. Entendi direitinho o que é esse personagem, agora eu vou tecnicamente saber como encaminhar esse personagem dentro da peça para ter uma dinâmica, e aí é que vai. É como fazer análise de texto numa prova de literatura. Você não pode chegar, você tem que analisar por que os personagens caminharam daquela maneira, onde é que eles vão chegar, por que o autor escreveu daquela maneira. O autor escreveu só a página 1 do texto. A gente tem que tentar descobrir qual foi a página -1, -2, -3, qual foi a intenção daquilo. A intenção é que é o grande... né? O que o cara quer dizer Nas entrelinhas é que está a verdadeira história. O autor escreve as linhas, mas a gente tem que buscar as entrelinhas, que aí cada um coloca a sua e procura descobrir a do autor. Né? Sendo você também diretor, e tão bom diretor como você é, como ator você é dirigível? Muito. Porque eu sou muito obediente. É? Primeiro que eu detesto ser chamado a atenção. Eu não gosto que me chame a atenção. Então, para eu não ser chamado a atenção, sim, claro que o cara tem que me chamar a atenção na intenção da direção da peça. Mas assim, ele jamais vai chamar a atenção porque eu não esqueci o texto, porque eu não decorei, porque eu não trabalhei em casa, isso nunca. Porque eu sou CDF. Então, o que o diretor fala, evidentemente, se eu não concordo, eu posso também discutir, porque é um trabalho de teatro, é assim. É uma arte coletiva, mas né? ele tem uma visão do espetáculo. Então eu obedeço e faço como ele quer. E faz o dever de casa. Muito.
muito. Eu não Porque brinco. às vezes o diretor não se deixa dirigir, né? Não. Ele tem, como já tem o hábito da direção, tem alguns que não se deixam, né? E faço o diretor de casa também como diretor. Assim, eu não sou um diretor que fico... ponho 20 pessoas lá e agora eu vou pensar como é que eu vou fazer isso com vocês. Não, eu estudo em casa, faço um preparo de marcações, de tudo que eu quero fazer naquele dia. E, evidentemente, também não é aquilo não determina o que será a cena. Pode mudar tudo com os atores sugerindo coisas extraordinárias. Você é aberto a isso? Ah, muito, né? Evidentemente, quando eu tenho uma cena formada na minha cabeça e que eu acho que ela tem, tecnicamente, ela vai dar certo, posso até mudar, mas tem algumas coisas que já são determinadas e que... mudança de cenário. Eu trabalho muito com os atores mudando o próprio cenário. Eu acho que o cenário tem que ser parte viva da história. É bacana isso. Você fez muito isso no Tudo ou Nada. E no Love Story também. No Love Story, muito. Com as muito. árvores. Foi. Então, essas marcações eu pré-determino. Agora, nada implica se de repente um ator fala assim, não, mas se você virar a árvore dessa maneira, o efeito pode ficar melhor. Você acha que eu podia fazer... Você experimenta, pelo menos você abre a chance do experimento. Se eu gostar da indicação, eu assumo perfeitamente e dou crédito. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu acho que é por isso que você encontra bons resultados, excelentes resultados. Você trabalhou ao lado de grandes atores. Falamos aqui da Cleide, que não foi naquele espetáculo, mas foi em outro. Rogério Frois, um outro querido. Extraordinário. Beijo, Rogério, a gente ama você. Ele é maravilhoso. Bibi Ferreira, outra grandíssima mestre, a maior, uma das nossas maiores. Enfim, você bebeu nessa fonte como ator e como diretor? Mas você vai responder pra gente no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta com mais Tadeu Aguiar aqui no Perfil pra você. Não sai daí não, que é rapidinho.